Graças a Deus, porque temos esse tempo maravilhoso para continuar adorando ao Senhor. No tempo em que nos convertemos, aqui aqueles que já creram no Senhor Jesus Cristo, existe uma completa... Vou esperar os irmãos saírem e se acomodarem. Existe uma completa mudança nas nossas vidas. De modo que até o entendimento do que é vida muda. Morte é estar sem Deus e vida é estar com o Senhor. Então é interessante perceber estas questões, porque aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo, eles não vivem, né? Eles estão mortos, porque vida, entende-se que é estar com Cristo. Então quando você pensa em vida, você pensa em felicidade, não é verdade? Quando você pensa em vida, você pensa em alegria, você pensa em sonhos a realizar e uma série de outras coisas. Essa percepção de vida é uma percepção fruto da nossa sociedade e da nossa cultura. Quando a Bíblia fala de vida, fala de outros parâmetros. É estar com Cristo, é estar com o Senhor, é uma nova natureza, é viver para agradar a Deus. Isso é vida. Por isso Jesus falou, eu vim dar vida e vida em abundância. Então, quem não tem Cristo está morto. Por que estamos falando sobre isso? Porque nós vamos observar hoje, na Epístola aos Gálatas, a partir do capítulo 4, como a nossa vida foi afetada pelo Evangelho. Nessa epístola, o apóstolo Paulo, ele está desde o seu início combatendo um outro evangelho, um falso evangelho, que prega a salvação por obras. No caso dos Gálatas, eles moravam numa região chamada Galácia, haviam igrejas que foram plantadas pelo missionário apóstolo Paulo, lá desde Atos capítulo 14, na sua primeira viagem missionária. E então, logo em seguida, vieram alguns dos judaizantes ensinando um outro evangelho. Você pode ser salvo, sim, crendo em Cristo, mas também, o problema é esse, mas também, você é salvo observando regras, observando normas da lei de Moisés. Você não pode ser salvo só por Cristo, não pode. Tem que ter Cristo, mas tem que ter regras que você vai observar. E aí a salvação se torna uma barganha. É como se não foi completamente pelo poder e pela graça de Deus. O ser humano, ele teve alguma participação na salvação. Se o ser humano tem participação na sua própria salvação, ele tem mérito. Se ele tem mérito próprio, então dependeu dele. Se dependeu do ser humano a salvação, o sacrifício de Cristo não foi tão poderoso assim. A obra de Jesus na cruz não foi tão eficiente assim. E isso destrói tudo o que a gente entende como fé em Deus, fé no Senhor Jesus Cristo, e fica sem sentido tudo que estamos fazendo aqui para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Paulo, em Gálatas 1, fala que é maldito aquele que ensina um outro evangelho. E é interessante que nós já falamos isso, mas é bom dizer de novo, que todas as religiões, exceto a cristã, e quando eu digo religião cristã, entenda, bíblica, né? Fundamentada na Bíblia, não o cristianismo mais amplo, lato, mas um cristianismo bíblico, exceto o cristianismo bíblico, todas as outras religiões têm um fundamento na salvação por obras, no mérito do homem, porque é do sistema, é da natureza humana, né, se orgulhar, ser prestigiado, querer ser reconhecido até mesmo na conquista de sua própria salvação. E as outras religiões falam de salvação? Falam, em um certo sentido, muito diferente do que a Bíblia ensina, mas sempre possuem sistemas que orientam para um tipo de redenção, libertação, evolução espiritual. Porque o ser humano, ele tem, na sua essência, ele nasce com este desejo de ter Deus. O problema é que, como ele nasce com o seu pecado original e corrompido pelo próprio pecado, o ser humano, ele nunca quer Deus. Ele sempre cria um Deus que se adequa às suas próprias
necessidades. Por isso que o Senhor se revelou na Escritura, para que nós entendamos quem realmente é o Senhor. E então o apóstolo Paulo, ele, para mostrar que o evangelho do Senhor Jesus Cristo é da salvação pela fé somente, onde o homem não tem participação nenhuma, mas é obra total e completa de Deus, ele explica o caso do crente. Quem é que lembra? Que crente é que ele fala? Abraão, né? Vocês estão lembrando, não é isso? Do crente Abraão, que creu no Senhor Jesus antes da lei de Moisés ter sido dada. Já pensou? Então já havia salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas como? Abraão, ele sabia de Jesus? Ele não sabia o nome Jesus, mas ele sabia que vinha um descendente de uma mulher que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que propiciou a entrada do pecado no mundo, na sedução com Adão e Eva. E nesse sentido, este homem, que também era Deus, redimiria, expiaria os pecados dos homens. Então perceba que Abraão tinha fé em Jesus, que ele conhecia como o descendente que vem da mulher. E tanto que Jesus, em João capítulo 8, diz que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí os judeus se assustaram. Jesus, em João 8, estava pregando para os judeus se assustaram. Como é que pode? Né? Você não tem nem 50 anos e Abraão lhe conhece? Eles não entenderam que Abraão contemplou a chegada, a vinda do Messias pela primeira vez para livrá-lo do seu pecado. E pela fé na vinda do Messias, que no caso já veio no nosso tempo, nossa situação de tempo cronológico, Abraão foi salvo por uma fé no que haveria de acontecer. Hoje, quando cremos em Jesus, somos salvos pela graça de Deus, pela fé no que já aconteceu. Não vimos Jesus pregado, mas pela revelação do Senhor na Escritura, nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E então no capítulo 3, Paulo explica por que a lei foi dada a Israel e ressalta que a lei tem esse objetivo de apontar o nosso pecado. Se não houvesse lei, o pecado seria uma coisa muito subjetiva. E aí eu poderia dizer, pai, eu acho que isso aqui não é pecado não. É pecado para ti, para mim não é. E aí ficaria um negócio meio difícil, né? Então o Senhor deixou a lei de Moisés para os judeus e deixou os princípios desta lei, inclusive o Novo Testamento também, para nos orientar o que é pecado e o que não é pecado. E é interessante que, se você é um bom leitor da Bíblia, e eu acredito que você seja, você percebe que na Escritura não existem regras sobre como eu devo me vestir. Um exemplo aqui. Existem princípios, não é verdade? O Novo Testamento não diz que eu tenho que usar camisa de manga longa, diz? Mas tem princípio que homem deve vestir roupa de homem, mulher deve vestir roupa de mulher, e que as vestimentas devem ser decentes, para a honra e glória de Deus. Princípios. E esses princípios devem ser seguidos e devem orientar a nossa conduta. Deu o exemplo da roupa, mas tem vários outros exemplos. E então aqui no capítulo 4, nós vamos observar do versículo 1 ao 11, na verdade todo o capítulo 4 fala do que eu vou dizer, mas hoje nós vamos ler somente do 1 ao 11, vamos observar 5 contrastes entre a salvação pela fé somente, que é o evangelho de Jesus, e a salvação pela lei, ou seja, pelas obras, que é o outro evangelho. E Paulo, nesse capítulo, ele quer mostrar que a salvação pela fé é superior à salvação pela lei. Nós vamos observar pelo menos 2 contrastes no texto de hoje, do capítulo 4, do versículo 1 ao 11. E vamos perceber, em Gálatas 4, do 1 ao 11, que nós, como filhos de Deus, não nos submetemos novamente à escravidão do pecado. A nossa vida mudou. Vamos ver este texto de Gálatas 4, do verso 1 ao 11. E diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo.
Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá e pela alegria que o Senhor também coloca nos nossos corações de estarmos hoje a te adorar com liberdade. Podermos entoar cânticos com alegria, gratos, não somente pela salvação, que é extremamente maravilhosa, mas porque o Senhor transformou a nossa vida, a nossa existência nesse planeta. Só temos que te agradecer, Senhor Deus, que deixamos de ser escravos e passamos a ser filhos teus e herdeiros ainda mais. Obrigado pela tua graça, nos ajuda a compreender a grandeza da tua palavra e a termos nossa vida transformada pelo teu poder. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os filhos de Deus não se submetem de novo à escravidão do pecado. Sua vida ela foi transformada no dia em que você creu no Senhor Jesus Cristo. O que mudou não foi uma série de regras. Eu vivia dessa forma, agora eu vou ter regras para viver de outra forma. Não foi isso que mudou, não. Antes eu ia para um culto católico, para um culto espírita, para uma religião afro. Hoje eu vou para uma igreja batista. Não foi isso que mudou com a sua conversão. Também, mas não foi isso. O essencial que mudou foi a sua natureza. É uma mudança que só pode ser operada pelo poder de Deus. Por natureza, o que é que significa natureza? Para a gente entender bem, por exemplo, a natureza do peixe é viver dentro d'água. Você não vai ver um peixe andando na terra, né? Nem o neodarwinista consegue provar um negócio desse. Mas peixe está na água, não é verdade? O anfíbio tem sua natureza, e cada tipo de ser vivo vai ter sua respectiva natureza. A nossa natureza é inclinada para o pecado, nascemos para pecar. Como eu disse, você não precisa ensinar uma criança a mentir. Ela aprende, ela não aprende, porque ela sabe, está na genética dela mentir. Eu falei criança, mas não são só crianças, adultos também mentem, mas pensando no desenvolvimento cognitivo da criança, ela tem que aprender a dizer a verdade, não é assim? Nós temos que ensinar a falar a verdade, ensinar a honestidade, porque a natureza, desde pequenininho do ser humano, é o pecado, é a corrupção, é inclinado a isso. Se você deixar, se não houver nenhuma influência do Senhor, o ser humano se destrói no seu próprio pecado. Mas o Senhor transformou as nossas vidas. Éramos escravos do pecado e nos destruíamos e nos tornamos filhos de Deus. E queremos observar 3 momentos na nossa existência nesse planeta, à luz desses textos que estamos observando. E veja como Paulo usa isso como argumento para mostrar que a justificação pela fé é superior a qualquer sistema de salvação por obras. O primeiro momento é que nós éramos escravos dos rudimentos desse mundo. E por rudimentos desse mundo, entenda pecado. Na vida dos Gálatas aqui seria a sua idolatria, seu paganismo, sua religião completamente distante de Deus. Para nós seria talvez a nossa ausência de Deus, a descrença no Senhor, ou o nosso próprio materialismo. É os rudimentos do mundo. Certos entendimentos, pensamentos, concepções, conceitos, modo de existência nossa que nos colocava diante de Deus. Resumindo, pecados.
todos os nossos pecados, principalmente na nossa mente. E aqui o apóstolo está usando uma figura muito típica do período romano, a figura do herdeiro. Digamos que eu fosse um senador romano, muito dinheiro. Então, naquela época, eu teria muitos escravos gregos, porque o romano ele poderia ter o poder militar, o domínio das leis e até o domínio do comércio, mas ele não tinha o domínio da cultura. Então ele pegava um escravo grego para ensinar seu filho, ou para levá-lo à escola para ele aprender. E era assim, o pai não ensinava o filho, ele pagava esse escravo, e o escravo ele tinha o poder total sobre o filho do seu senhor, poder até para disciplinar fisicamente. Então, é o que Paulo está dizendo. Enquanto eu era escravo, mesmo tendo um pai poderoso, mas enquanto eu era escravo, eu estava sujeito a um tutor, a um pedagogo, a uma pessoa que me disciplinava se eu não fizesse a lição de casa. E meu pai não estava nem aí para isso. Então essa era a figura utilizada aqui no versículo 1, que nós acabamos de ler. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, posto que é ele senhor de tudo. Mesmo sendo aquele que iria herdar todas as posses do seu pai, talvez até a posição no Senado, talvez, enquanto menor de idade, ele estava subordinado àquele tutor. O tutor aqui, no caso, como nós já observamos, é a lei de Moisés. E essa lei de Moisés para os judeus ressaltava o pecado. E quem não era judeu? Quem era o tutor? Romanos, nós lemos no capítulo 2, versículo 14 e 15, que no ser humano foi gravada também uma lei da consciência, que mesmo que aquela pessoa não viesse a ter Cristo ou o Espírito Santo, há algo dentro dela que a acusa dos seus erros e dos seus pecados. É por isso que aquela pessoa que não tem Cristo, que está vivendo escravo do pecado e segundo o curso deste mundo, oprimido pelo maligno, esta pessoa, ela, em um certo sentido, em justa medida, ela entende que a vida dela não está boa. Ela percebe que o rumo é ruim. Só que ela não tem opção. Na cabeça dela, escrava do pecado, ela não tem opção. Ela não tem saída. Ela não vislumbra uma saída porque o pecado dela mesma e o Deus deste século, que é o maligno, cegou o entendimento desta pessoa. E aqui eu estou falando de todo e qualquer pecador que não tem Cristo na sua vida. Verso 2: mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, a ideia, uma ilustração, ela não apresenta todos os aspectos daquilo que essa figura ilustra, mas ela aponta um aspecto principal. E o aspecto principal do que Paulo quer mostrar aqui é: a lei tinha essa função de nos oprimir, de mostrar o nosso pecado. A nossa consciência, antes de Cristo, ela apontava os nossos erros, os nossos crimes e os nossos pecados. Não conseguíamos dormir direito, talvez no travesseiro. Não tínhamos paz, como a paz que temos com Cristo. Então por que nós não buscávamos a Cristo? Porque não tínhamos opção. E por que começamos a buscar a Cristo se eu não tinha opção? Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Como é que eu comecei a buscar a Cristo? Eu não comecei. Foi Deus que me amou primeiro. E aí tem um negócio que a gente entende na Escritura chamada regeneração. O Senhor tocou na sua vida e regenerou você, para que você entendesse a palavra, para que o Espírito agisse na sua vida, e aí você respondeu positivamente a Jesus. Por isso que Jesus diz: não foram vocês que buscaram a mim, eu que busquei a vocês. Em João capítulo 15. Foi o Senhor Jesus que veio até nós. Completa graça. Nem depende de mim e nem depende de você. Depende de Deus, o querer e o realizar. Aí vem uma pergunta natural que talvez você esteja fazendo. Então por que eu prego o Evangelho? Se é Jesus que opera tudo. Se todos já foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Primeiro, porque Deus mandou. Segundo, este é o método de Deus.
Terceiro, é pela fé. Deus deu um método. Só vão crer aqueles que ouvirem o evangelho da salvação. E você, igreja, vai pregar o evangelho da salvação. Este é o método. Não tem outro método para salvar o perdido. Não tem estratégia mirabolante para salvar o perdido. É a simples e genuína pregação do evangelho. Por isso que temos que ir pregar. Até porque nós não sabemos quem vai ou não se converter. Deus é quem sabe. É Ele quem age no coração das pessoas. Mas para nós hoje, o que devemos guardar é isto. O Senhor chegou até nós. Éramos escravos do pecado. E enquanto escravos do pecado, mortos, e nos destruíamos. Tenho plena certeza, e eu não vou dar exemplo porque é muito complicado, mas tenho plena certeza que não estivéssemos no caminho do Senhor Jesus, nossa vida estava arrasada, como a de muitas famílias está por aí. Muitos jovens perdidos, destruídos. Por quê? Porque quiseram. Por quê? Escravos do seu próprio pecado. Escolheram o pecado. E se não fosse o Senhor que intervisse na nossa derrocada de vida, nós também estaríamos na mesma situação. Por isso, irmãos, quando chegarmos para adorar a Deus, temos que louvar ao Senhor, né, com uma voz firme, forte, não somente para fazer volume, para ficar bonito, mas porque é para Deus. Porque se não fosse o Senhor, estávamos perdidos nessa vida, porque felicidade e vida é estar com Deus. Se você não está, você não é feliz. Mas como é que você pode dizer? É evidente, né? Está percebendo aí o que é que acontece na minha vida? Não, é porque a Bíblia diz. A Escritura fala. Vida é daqueles que estão com o Senhor Jesus. E no versículo 3 observamos isso muito bem. Éramos menores, estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo, ao pecado, escravos do pecado e sendo destruídos pelo nosso próprio pecado. E a lei, no caso para os judeus, ou a lei gravada na nossa consciência, uma lei natural, nos mostrava o quanto estávamos perdidos e distantes do Senhor. Lá em Gálatas 3, 26, que é o texto antes desse que estamos observando, olha o que diz. Pois todos vós sois filhos de Deus. Você vê que o capítulo 4, ele se liga com esse texto. Sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não tem como ser filho de Deus se não for pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois em Cristo, sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. De escravos, passamos a ser filhos, filhos adotivos de Deus, adotados pelo Senhor. Você já imaginou que posição excelente é essa que nós recebemos, de ser filhos de Deus, e não só filhos, mas herdeiros das promessas do Senhor, co-herdeiros com Cristo. Talvez não valorizemos tanto o fato de sermos filhos de Deus por causa do ensino católico. E o que é que o ensino católico diz? Que todos são filhos de Deus. E não é verdade. E não é verdade. Só é filho de Deus pela fé no Senhor Jesus, aquele que foi redimido e resgatado pelo Senhor. Éramos escravos dos rudimentos do mundo, mas não somos mais. Éramos escravos do nosso próprio pecado e não poderíamos escolher não pecar. Uma pessoa que não tem Cristo, ela não consegue escolher não pecar. Por quê? Porque é da natureza dela. É como você pedisse para um peixe não nadar. Não nade, viva na terra. Não tem como. O peixe não vai nem entender essa mensagem. Até porque o peixe não entende, né, as coisas. Mas a ideia é porque não dá. Digamos que se ele entendesse, ele não iria para a terra. O pecador, ele sabe de uma coisa: pecar. E ele peca muito bem. Não precisa ir para a escola, não precisa de treinamento. Ele faz isso muito bem. Rejeitar o pecado é característica dos filhos de Deus. E contra o sistema de pecado é característica daqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Deixar sua casa domingo à noite,
vendo os programas maravilhosos da televisão, para estar aqui, ouvindo aquele pastor, falando de um texto, que às vezes eu nem entendo direito, sentado, numa cadeira dura, frio, né? Se não tivesse ar-condicionado era calor, né? Só mesmo aqueles redimidos pelo sangue do Cordeiro. E olha que isso é muito pouco, não é verdade? Éramos escravos do pecado, mas hoje não somos mais. Podemos escolher não pecar. Lá em João, capítulo 8, versículo 34, Jesus explica isso para os judeus. O capítulo 8 do Evangelho de João é uma pregação de Jesus, meio que um debate entre ele e os judeus. E é um debate muito acirrado. Os judeus chamam Jesus de bastardo nas entrelinhas, né? Não reconhece o nascimento virginal de Cristo. E naquele capítulo, Jesus chama os judeus de quê? Filhos do diabo, quer dizer, difícil. Nós vivemos numa época, que é meio que um parêntese no que estamos falando, vivemos numa época do pluralismo, do politicamente correto, e nós temos muito cuidado quando vamos pregar o evangelho para as pessoas, e é bom ter mesmo, mas em algum momento nós temos que falar de pecado. Em algum momento nós temos que falar de inferno. Em algum momento nós temos que falar das coisas difíceis. Obviamente, deixar ressaltar a mensagem de salvação, é claro. Mas em João, capítulo 8, verso 34, Jesus, nesse debate, pregação, debate aqui, nós lemos assim: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus estava falando da natureza do homem. A natureza do homem é essa. Se você comete pecado, você é escravo do pecado. Se a sua natureza é esta, a natureza de Adão, nosso pai de raça, então a gente vai pecar mesmo. Não tem outra. Verso 35. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é isso que Jesus está querendo ensinar. Alguns pegam esse versículo e falam da liberdade das dívidas, né? Filho verdadeiramente vos libertar da opressão, né? Dos problemas sociais, né? da baixa autoestima, né? Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres da sua natureza de pecado. O seu ser muda. Você não aprende isso na escola, você não aprende isso na igreja. Não é uma série de regras. Agora eu vou usar aqui gravata, vou me vestir como crente para ser crente. Não é assim que funciona. Vou entrar na igreja Batista Manancial porque agora eu quero ser crente. Não é assim que funciona, né? Não é clube, não é verdade? Também não é sociedade secreta. É aberta para todos a igreja. Todos os que creram no Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que foram libertos pelo sangue do Cordeiro, para viver contra os seus próprios pecados. O Senhor Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Fomos salvos para servir ao Senhor. E nós não podemos, hoje, viver escravizados pelo pecado. O que Paulo quer ensinar aos Gálatas aqui é que a justificação pela fé os liberta de um conjunto de regras. E que não são aquelas regras que salvam. E que eles são livres dessas regras. Princípios norteiam a vida do crente, temos princípios, está na Bíblia, temos que obedecer ao Senhor, mas tal obediência não salva. E uma vez que fomos salvos pelo Senhor, somos livres da opressão do nosso próprio pecado. Hoje, se você creu em Cristo, você tem poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, para dizer não ao seu pecado. Você peca se você quer. O perdido também, ele peca porque ele quer, mas ele não tem como não querer. Nós hoje temos. E viver sem pecar é uma bênção. E não querer pecar é uma bênção maior ainda. É viver em santidade, isso é vida e é alegria. Um segundo momento da nossa vida, vimos que nós éramos escravos do pecado, mas que agora não somos mais. Esse é o segundo momento. Somos filhos de Deus e herdeiros dele. É o que Paulo vai dizer no verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Que plenitude do tempo? O clímax da Escritura, o clímax da Bíblia é o nascimento do Senhor Jesus Cristo.
Todo o Antigo Testamento fala da chegada deste homem, o descendente da mulher que viria morrer pelos nossos pecados. Cada cordeiro que era sacrificado, o pescoço cortado, o sangue era parado e aspergido no altar, era uma figura, uma ilustração do que Jesus viria fazer. Eram centenas, talvez milhares de cordeiros sacrificados todo dia, mesmo antes do templo ser construído. Tanto pela manhã como pela tarde. No final do dia, o sacerdote que tinha uma túnica branca, ela estava tingida de vermelho, por causa do sangue do cordeiro que espirrava naturalmente na túnica daquele sacerdote. E a ideia era mostrar que para que houvesse purificação, era necessário sangue. Desde Adão até o primeiro século, quando o Senhor Jesus Cristo nasceu. Ou melhor, o final, pouco antes do primeiro século, quando Jesus realmente chegou ao mundo, houve essa representação. Fora a revelação e o testemunho de muitos outros. A gente sabe que ele vinha da tribo de Judá, sabemos que ele nasceria em Belém, e a revelação foi aumentando, viria da família de Davi. Então todos esses aspectos foram afunilando até chegar no descendente. E esse foi o clímax da Escritura, essa é a plenitude do tempo. Completou-se tudo o que nós estávamos esperando. Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Por que nascido de mulher? Porque ele tinha que representar a humanidade, para livrar a humanidade da condenação dos seus pecados. Mas por que nascido sob a lei? Porque Jesus viveu num período em que era necessário obedecer à lei de Moisés ainda. Qual era a exigência da lei para a salvação? Lembram? Não, se eu não obedecesse à lei, eu quero, para ser salvo, eu tenho que cumprir toda a lei. Era o que a lei dizia. Mas eu não consigo, nenhum homem consegue observar todos os preceitos da lei de Moisés e não errar em nenhum. Se eu erro um, eu sou culpado de todos. Então, qual é a punição? Morte. Sou maldito de Deus. Para representar a humanidade, Jesus viveu sob a lei, cumpriu todos os requisitos da lei e foi considerado apto para morrer, nos substituindo na nossa própria condenação. Isso num sistema bem para os judeus, mas também para aqueles que não eram judeus também. E então o Senhor Jesus cumpriu as exigências da lei de Deus. É necessário que o pecador seja condenado. Jesus foi no nosso lugar quando foi pregado na cruz naquele momento. E então em Gálatas capítulo 4, verso 5, lemos ainda: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Estar sob a lei, lembra, a função da lei é o quê? Ressaltar o nosso pecado. Estar sobre a lei significa, sob, debaixo da lei, significa entender que eu sou pecador. Que esse conjunto de regras mostra que eu não tenho condição de chegar até Deus. Que eu não tenho condição de me salvar. Que eu, pelos meus próprios crimes e pecados, serei condenado. Ele me resgatou da condenação da lei, quando foi pregado na cruz, naquele dia fatídico e feliz, gracioso para nós, a fim de que recebêssemos a adoção. Não éramos filhos de Deus, e então passamos a ser filhos. Vivemos numa época, e é característico desta época, e é o final dos tempos, onde filhos não mais respeitam seus pais. Onde filhos não mais obedecem seus pais. Onde os filhos tratam pai e mãe de qualquer forma, de qualquer jeito, sem consideração. E acham que é obrigação do pai sustentar e fazer o que o filho quer. São o final dos tempos. Veja que nos 10 mandamentos, honrar pai e mãe estava lá. Fundamental este mandamento, honrar pai e mãe. Por quê? Porque se eu não obedeço, nem honro o meu pai terrestre, você já sabe onde vai terminar, Como eu honrarei e amarei o meu pai celestial? Não vai conseguir. Vai ficar muito complicado, vai ficar muito difícil. Talvez por isso, nesta geração de pluralismo, de mente aberta, do politicamente correto e da falta de obediência aos pais, talvez por isso, e até no meio da igreja, talvez por isso, muitos
não sejam reverentes a Deus, não saibam obedecer à palavra de Deus ou viver como Deus quer. Porque não éramos filhos de Deus, éramos inimigos de Deus e nos tornamos filhos. Por adoção, sim, mas filhos. Não poderíamos ser filhos legítimos, somente Jesus, que é da mesma essência. Mas somos por adoção e herdeiros das promessas de Deus, estaremos vivendo eternamente com o Senhor quando da sua vinda, da sua segunda vinda. Lá em João capítulo 1, verso 12, deixa isso claro. Acho que se as crianças do ano estivessem aqui, eles poderiam dizer decorado, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder. Você entende isso? Poder de ser filho de Deus. Lá em 2 Coríntios diz que nós falamos, quando falamos a palavra de Deus, é como se Deus falasse por nossa boca. Somos embaixadores de Deus. Não é só o pastor que fala aqui, é como se fosse a palavra de Deus explanada, não é só você crente também, lá no seu trabalho, lá na escola, lá na universidade, na rua, onde quer que você esteja, se você evoca a palavra do Senhor, fala dos princípios bíblicos, é como se Deus mesmo falasse por você. E o Espírito Santo lhe dá um entendimento e as palavras corretas para que você faça a obra de Deus aqui na terra, porque você é a igreja, não é verdade? Precisa a gente ter um grupo de evangelismo para dizer que a igreja evangeliza. É bom que tenha, mas toda a igreja pode estar evangelizando em vários locais diferentes de Fortaleza durante a semana, quando você abre a sua boca para falar da mensagem do Senhor. Percebe? Ser filho é ter poder de Deus. Continuando no verso 12, a saber, aos que creem no seu nome, aos que exercem fé em Cristo, estes são filhos de Deus. Irmão, ser filho de Deus não é pouca coisa. Nós é que não valorizamos a condição que fomos colocados por causa do sacrifício de Cristo. Olha o verso 6, Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E aqui é uma exclamação, é um grito. E Abba, junto com a palavra Pai, se refere à expressão carinhosa, paizinho, papai. Ou seja, respeito, intimidade com Deus. O desejo de agradar ao seu Pai. E o que é que foi colocado no nosso coração, nós que somos filhos de Deus? O Espírito de Jesus. Qual é o Espírito de Jesus? É o Espírito Santo. Quando você vive a sua vida cristã, quando você vai fazer qualquer atividade dentro ou fora desta igreja, como obra, seu ministério, você pensa em fazer como? Eu vou fazer porque senão o pastor vai cobrar? Eu vou fazer porque eu estou num departamento e eu tenho que cumprir, porque senão o coordenador do departamento vai me chamar. Eu vou fazer porque se eu não for, alguém vai ficar me cobrando. Não são estas as motivações. A motivação é porque você tem um Pai celestial que lhe amou sobremaneira, que o amou sobremaneira, e que por causa dele você deve viver para agradá-lo em tudo. Você deve se esforçar, se sacrificar se for necessário para agradar ao Senhor, porque Ele é seu Pai. Você era escravo do pecado, estava no inferno um dia desse, como eu também. E pelo sacrifício de Cristo, fomos retirados do reino das trevas do pecado para o reino do Filho do seu amor. Entendem? E hoje somos filhos, temos poder de Deus para dizer não ao nosso próprio pecado. Aí quando chegamos num culto para adorar ao Senhor, tem os cânticos maravilhosos aqui para entoarmos a Deus, e aí ficamos dispersos, né? Às vezes conversamos aqui ou acolá, e não damos a devida atenção ao Senhor nosso Deus. Ou na nossa casa, lendo a Bíblia. Eu vou ler porque eu tenho que cumprir a leitura bíblica anual, senão eu não sou um crente que preste. Essa não é a motivação, né? A motivação é que você vai ler porque é a carta do seu Pai, o Senhor. E você só vai conhecê-lo por meio desta carta, a Escritura. A ideia aqui então é que temos que amar a Deus como verdadeiros filhos,
E Ele, como nosso Pai, nos chama, nos ama e tem preparado um local para nós na vida eterna, junto com Ele, para todo o sempre. Verso 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Somos não somente filhos, mas herdeiros, herdaremos o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, embora não saibamos todos os detalhes de como será, mas estaremos ali, um reino onde Deus mesmo estará governando, sem guerra, sem fome, sem sofrimento, sem dor, sem lágrima, sem nenhum tipo de problema, plena perfeição e alegria junto com o Senhor e o nosso Redentor. Observe então que aqui Paulo está estabelecendo um contraste entre o filho e o escravo. Não somos mais escravos do pecado, mas agora filhos de Deus. E como filho, como você tem agradado o seu Pai? Deus é muito misericordioso. Deus tem muita misericórdia de nós. Deus nos dá muita oportunidade. O Senhor tem muita paciência com os nossos pecados. E você, como você tem se esforçado no máximo da sua vida para agradar, para fazer com que o nosso Pai Celeste sinta-se feliz, tenha prazer com a sua vida. E por fim, um último e mais rápido aqui dos momentos da nossa vida, é que os filhos de Deus, eles não voltam a ser escravos do pecado. E é o que acontece muitas vezes nas igrejas. Começamos bem, conversão, alegria, ânimo, mas tem as perseguições, tem as provações, temos que tomar decisões. Quero ser um crente fiel ou não, é a grande decisão. Você é um crente que vai agradar a Deus, ou eu ainda tenho amarras neste século, neste mundo, que me impedem de ser mais dedicado? Se eu tenho que me desvencilhar dessas amarras. E eu tenho que ser um crente cada vez mais dedicado ao Senhor, porque os filhos de Deus, eles não retrocedem. Eles não voltam a ser escravos do pecado. Eles lutam contra o seu próprio pecado até a volta de Cristo, ou até a morte. Versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Paulo aqui falando aos Gálatas. Vocês eram idólatras. Quando não conheciam Deus, vocês eram idólatras. E toda religião que não tem Deus, o Deus da Bíblia, a salvação em Cristo, é uma religião idólatra. Versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, entenderam aí como é que Paulo coloca? Lendo de novo o verso 9, olha o detalhe. Mas agora que conheceis a Deus, quer dizer, eu conheci a Deus quando eu criei no Senhor Jesus. Ou antes, sendo conhecidos por Ele, por Deus. Porque foi Deus que me conheceu primeiro, para que eu pudesse conhecê-lo. Ele que colocou fé para que eu pudesse crer. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Você deixou talvez o vício da bebida, da prostituição, do adultério, outros vícios e pecados aí na sua vida, quer sejam pecados mais notórios que podem ser vistos ou pecados da sua mente, mas depois de um certo tempo na vida cristã, aí você começa a querer voltar. Aí o crente faz o seguinte, ele apresenta a aparência, mas por dentro ele se enche desses pecados. Tão graves quanto o alcoolismo, tão graves quanto a prostituição. Pecados que estão aqui, que ninguém vê, mas o Senhor sabe. E lhe destrói, e prejudica a sua vida, prejudica a da sua família, e aí vai. E principalmente, desagrada o Senhor nosso Deus. Por que então os Gálatas vão voltar a essa escravidão? Só que Paulo não estava falando sobre justificação pela fé e justificação por obras? Por que agora ele falou de idolatria? Porque o apóstolo Paulo está comparando uma justificação por obras com o viver na idolatria. Ele está dizendo que basicamente é a mesma coisa. Talvez até como se o homem se auto-adorasse, porque ele crê que por obras ele chega à salvação. E os Gálatas, eles estavam voltando a uma religião de regras, por causa desse outro evangelho. Religião de regras. Vamos botar aqui 20 regras que nós temos que cumprir. Vamos botar aqui, eu não gostei de dar exemplo, mas tem que dar exemplo para poder ficar claro, né? Vamos falar da roupa.
como o modelo de calça que os homens têm que vestir. É esse aqui. Tem 3 modelos. Fora disso é pecado. São regras. Essas regras não salvam, nem demonstram santificação. Deus deixou princípios para que o homem de Deus, ele saiba avaliar e entender. Isso aqui não é de Deus, isso aqui é de Deus. Mas como é que uma calça é ou não é de Deus? Né? Difícil, né? É quando... Estou dando um exemplo dos homens na calça, porque não é um grande problema. Talvez se eu falasse de calças femininas fosse um problema maior. Então, por isso que eu não vou entrar na polêmica. Mas as irmãs tomem para si também, claro. E todos reflitamos, né, no exemplo. Mas a ideia é que se eu escandalizo um irmão com a minha calça ou com a minha camisa, isso já é um problema. Mesmo não sendo pecado em si, pode acabar se tornando, e aí vai. Então não vivemos por regras meticulosas. E você vai perceber no verso 10 que ele está falando disso. Guardais dias e meses e tempos e anos. No Antigo Testamento, o judeu tinha um calendário de festas. E tinha que se cumprir todas estas festas. A festa dos tabernáculos, a Páscoa, dos pães asmos, que era junto da Páscoa, a festa das trombetas, tinha várias festas. Entende? Então aqui a ideia é que os judaizantes estavam querendo que aqueles crentes guardassem esses dias, porque se você não guardar esses dias de festa, o sábado, por exemplo, principalmente aqui o dia do sábado, você não é salvo. Entende? Então se você não vier para a igreja, você perde a sua salvação. Não, de forma nenhuma. Então, pode faltar a igreja. Às vezes acontece. O que não pode é o crente ser relapso e relaxar das suas obrigações diante de Deus, deixar de congregar. Ele não especifica o que é deixar de congregar em Hebreus 10, 25, mas ele lança um princípio. Não deixe de congregar, não deixe de estar na sua igreja. Aí você vai, como filho amado de Deus, e que quer agradar o seu pai, você vai escolher. Como é que eu agrado mais o meu pai? Como é que eu sirvo melhor a ele? Entende? É na igreja. Então, sempre que houver a adoração a Deus na igreja, no corpo de Cristo, na noiva do Cordeiro, é lá que eu estarei. E a minha agenda será submissa à agenda do Senhor. Né? Sempre quando é possível e até talvez quando não é. É isto que Paulo está criticando nos Gálatas, porque uma salvação por obras gera legalismo. Legalismo é uma religião com regras. Deus quer que nós usemos a mente, à luz da Escritura, e saibamos, isso é pecado? Não é para mim. Isso é de Deus, eu posso viver desta forma, porque eu entendo que a salvação é pela fé e não por obras. Romanos capítulo 6, versículo do 6 ao 7 diz: sabendo isto, Romanos 6, do 6 ao 7, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. É muito claro esse versículo. O nosso velho homem foi crucificado, morreu. A velha natureza morreu, para que o corpo do pecado seja destruído, e ainda o será completamente um dia. E não sirvamos mais como escravos. Pecamos ainda sim, mas não como escravos. Não vivemos na lama do pecado. A nossa ética, ela é sobremodo elevada, não porque somos melhores do que os outros, mas por causa do Deus a quem servimos, que é nosso Pai, por amor a Ele. E então Hebreus 10, 38 e 39 diz: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O justo é o crente. Ele vive pela fé. Tudo que nós colocamos aqui só dá para viver se for pela fé, crendo na palavra do Senhor. Se retroceder, se ele voltar a ser escravo do pecado, se ele voltar a acreditar que os seus méritos o salvam do pecado, que a religião de Cristo é uma religião de normas e de regras vazias, nele não se compraz a minha alma. Deus está dizendo, eu não tenho prazer neste. Deus está dizendo isso, eu não tenho prazer em você, que não vive pela fé, que vive por regras e normas. A religião de Jesus não é assim.
Nós temos que saber o que é certo e o que é errado à luz da Escritura para obedecer e agradar ao Senhor nosso Deus, entendendo que não é por mérito que chegamos a Ele, mas é somente pela graça do Senhor. E no verso 39, o autor da Epístola aos Hebreus, junto com o grupo daquela igreja, diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Conservação da alma, entenda, para a vida eterna. No meio de uma igreja, tem esses dois grupos. Os que retrocedem para a perdição, aqueles que se dizem crentes, ou aparentam ser, mas ainda são escravos do pecado, porque retrocederam. Perderam a salvação? Não. Talvez nunca tiveram compromisso com o Senhor Jesus. E tem aqueles crentes que são da conservação da alma, que viverão eternamente, que não retrocedem, que pela fé serão fiéis até o final da sua vida, porque a vida destes foi transformada, a natureza foi modificada no momento da conversão. Aquela pessoa que era um homem escravo do pecado, quando se converte a Jesus, ele não gosta mais do pecado, ele odeia o seu próprio pecado, mas ele gosta do pecado, porque o pecado está ali querendo, mas ele não quer porque ele sabe que não presta. E pela fé ele rejeita e luta contra o seu próprio pecado. O apóstolo Paulo chegava a se esmurrar para não ser condenado naquilo que pregava. Isso é uma figura, não é literal. Mas significa que ele tinha uma disciplina contra o seu próprio pecado. O outro evangelho que nós temos hoje, um dos outros evangelhos, é esta vida sem disciplina. Essa vida evangélica ou cristã de qualquer jeito. Que todo mundo pode ser crente em Jesus e pode estar fazendo coisas terríveis que o próprio Senhor condena. E é crente, está lá. Tem o pastor tal, o apóstolo tal. Estas pessoas estão esquecendo de amar ao Senhor como um pai. É um outro evangelho, um evangelho vazio, um evangelho sem conteúdo, um evangelho da prosperidade, um evangelho que busca somente uma certa felicidade aqui na terra. Nossa pátria é nos céus. O nosso Pai também é celestial. E enquanto estivermos vivendo aqui, temos que lutar contra o nosso pecado, jamais retroceder e viver para dizer: Abba, Pai, agradando ao Senhor que morreu na cruz pelos nossos pecados. Por quê? Porque Ele nos salvou e transformou a nossa natureza, o nosso modo de existência. Vamos orar para vivermos assim, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua graça. O que somos hoje é por Tua causa. A família que temos é bênção do Senhor. Esta igreja e tudo que o Senhor tem nos proporcionado é fruto exclusivamente do Teu amor. Não tem nada que venhamos a dizer, que construímos, senão pelo Teu poder e pela Tua graça. E Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Senhor Deus, ajuda-nos a não voltarmos a ser escravos do pecado. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos livrarmos daqueles pecados que muitas vezes nos afastam de Ti. Capacita-nos, Senhor Deus, a focarmos na missão que o Senhor nos tem dado, na Tua igreja, para a honra e glória do Teu nome, na pregação do Evangelho aos perdidos. Capacita-nos, Senhor Deus, a perceber onde em nossa vida estamos vivendo segundo este século, este mundo, e estamos esquecendo da nossa razão de existir, que é a glória do Teu nome. Dá-nos esta sabedoria, esse entendimento. É o que Te pedimos, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém.